Então, vamos continuar nossa aula. Vamos para o nosso segundo encontro. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, na primeira aula agora, né, nós estamos falando de universo, né, de Terra, de Lua. Então, na primeira aula, nós já falamos sobre a Terra, os movimentos realizados pela Terra. Nós relembramos, né, porque desde as séries iniciais que nós falamos sobre isso. Então, agora nós relembramos os movimentos realizados pela Terra, falamos de estações do ano, né? De movimento aparente do Sol. Mas na abertura da unidade, nós vimos uma imagem que retratava várias imagens da Lua, várias fases da Lua. Então, nessa aula agora, nós vamos falar da Lua, né? Sobre a Lua. Então, vamos seguir. Nós vamos da página 125 à página 134. Lá nós teremos muitas informações, né, a respeito da Lua. Então, gente, você tem o hábito de observar a Lua? É possível ver esse astro facilmente no local onde você mora? Vocês sabem que em locais onde são mais iluminados, é mais difícil de observar o céu, não é? Enquanto em locais com menos iluminação, é mais fácil. Mas a Lua, né, acredito eu, que dá para observar de todos os lugares, né? Que a Lua é um astro bem grande, né? Então, dá para se notar em qualquer lugar. Muitos calendários indicam as fases da Lua ao longo do ano. Você já observou isso no seu calendário aí da sua casa? Tem as fases da Lua. Você sabe como é possível fazer essa previsão? O ser humano sempre buscou entender os fenômenos que observa na natureza, procurando também usar esse conhecimento para fins práticos. Observando a natureza, o céu e os fenômenos que se repetem, como o dia e a noite, as estações do ano e as fases da Lua. Cada cultura criou suas explicações para esses fenômenos. Entre outras funções, essas explicações ajudavam as pessoas a se orientar no espaço, a marcar o tempo, construindo calendários, por exemplo, e a escolher a melhor época para cultivar e colher plantas, caçar ou pescar. Aqui nós temos a imagem da lua cheia, né, vista em São Paulo, isso em 2016. Gente, uma curiosidade, vocês já tentaram fotografar a lua? Digamos, naquela noite que ela está bem maravilhosa, né, a lua cheia. Ou então aquelas, não tem umas noites aí que ela se aproxima mais da Terra, né, e fica gigante. Vocês já tentaram fotografar? Eu já fui tentar fotografar várias vezes, mas não sai aquela imagem bonita, né? A gente olha no telefone, olha para a lua no espaço, tá lá linda. Quando a gente coloca o telefone para fazer a foto sai toda assim, dessa forma. Não parece que é a lua. Já fizeram, já tentaram tirar? Ou quem sabe vocês têm aí os aparelhos muito especiais, né? Com a câmera melhor e pode estar fazendo a foto bonita da lua, né? Mas a maioria não consegue tirar uma foto boa, infelizmente, né? Bom, para explicar os fenômenos naturais, a ciência geralmente se vale de construção de hipóteses, seguidas de observações, experimentos e construção de modelos e novas teorias. Esse trabalho pode levar às novas tecnologias e novos processos que impulsionam ainda mais o desenvolvimento científico. O aperfeiçoamento de telescópios, por exemplo, ajudou os cientistas a fazer observações mais precisas da Lua. Hoje sabemos que a Lua tem diâmetro de cerca de 3.476 quilômetros, pouco mais de um quarto do diâmetro da Terra. Observe aí na figura, né, comparando o tamanho da Terra com o tamanho da Lua. Também sabemos que nosso satélite natural praticamente não tem atmosfera, nem foi detectada nele qualquer forma de vida. Há algumas evidências de fragmentos de gelo espalhados nos polos norte e sul da Terra. Satélites naturais ou luas são os astros que giram em torno dos planetas. Além deles, há os satélites artificiais que, a partir de 1957, começaram a ser colocados em órbita ao redor da Terra. Os satélites lançados têm como função a comunicação e o estudo do planeta. Não há vulcões na Lua, porque, ao contrário da Terra, a parte interna dela está completamente solidificada, não apresenta magma. Na superfície da Lua existem muitas crateras, geralmente formadas
pelo impacto ocorrido no passado de corpos celestes, como meteoros, com a superfície lunar. As colisões contra corpos celestes derreteram rochas e formaram lavas que esfriaram. Quando observarmos a Lua, elas aparecem como áreas escuras. Essas regiões foram chamadas de mares. Olha aí a imagem da Lua e as crateras. A distância média da Lua à Terra é de 384.400 quilômetros e a temperatura do satélite varia cerca de 105 graus Celsius durante o dia a cerca de menos 155 graus Celsius à noite. A Lua completa uma volta ao redor da Terra em aproximadamente 27 dias e 8 horas. Esse movimento é chamado revolução. Ela também realiza um movimento de rotação sobre o próprio eixo e leva cerca de 27 dias e 8 horas para completar uma volta. Como o tempo dos dois movimentos coincide, é sempre a mesma face da Lua que fica voltada para a Terra. O outro lado nós não conseguimos ver e por isso dizemos que ele fica oculto. Continuando. Vamos ver as fases da Lua. Lembram lá da imagem da fotografia que tinha a Lua fotografada em vários dias, né, em dias diferentes? Muito bem. Como você explica os diversos aspectos da Lua ao longo do mês? Aquela imagem lá do início, né, que nós vimos essa imagem aqui. Como você explica? A Lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do Sol e por isso podemos vê-la. Então, se ela não refletisse a luz do Sol, não tinha como a gente enxergar, não é? Conforme a Lua percorre seu trajeto ao redor da Terra, a face voltada para a Terra pode ficar mais ou menos iluminada. Por essa razão, quando vista aqui da Terra, a Lua apresenta diversos aspectos ao longo do mês. Eu sei que vocês já sabem disso, não é, gente? Esses aspectos são chamados de fases da Lua. Vamos compreender, então, como as fases da Lua acontecem. Para isso, podemos construir um novo modelo tridimensional usando a bola da figura. Agora, no lugar do clipe, você vai ficar um lápis na bola. Com a sala escurecida, um estudante deve segurar a bola pelo lápis, esticando o braço para frente, um pouco acima do rosto. Outro estudante deve acender uma lanterna na direção da bola, representando a luz do sol. A bola, desta vez, vai representar a Lua, e o estudante que segura a bola será alguém da Terra observando a Lua. Um grupo de estudantes pode se posicionar atrás da pessoa com a bola para observar o efeito da luz. Observando a imagem, você percebe que é bem fácil de entender. Então, alguém segura a lanterna em direção da Lua, aqui vai ser a Lua, não é? E aqui vai ser alguém na Terra. Então, observe a Lua, o que você consegue ver? Você que está aqui, o que você consegue ver da Lua? Nessa posição, a pessoa que segura a bola verá a face escura. Então, não está na sombra? A outra face que ela não vê está iluminada pela lanterna. Você sabe qual fase da Lua está representada nessa posição? Então, veja. Ela está escurecida, o lado virado para a Terra. Que fase da Lua representa quando a gente não consegue ver, não é? A fase está escura, a Lua está escura. Vamos lá, vamos seguir. Agora a pessoa segurando a bola vai girar de modo a ficar de costas para a lanterna. Então, a lanterna vai ser o Sol, né? Vamos lembrar. A lanterna vai ser o Sol, aqui é a Lua e aqui é alguém observando da Terra. Mantendo sempre a bola um pouco acima dos olhos. Ela consegue ver a face iluminada ou escura da Lua? Iluminada, não é? Nessa posição, a pessoa que segura a bola verá a parte iluminada da bola. A outra parte que ela não vê está escura. Essa posição corresponde à posição em que a face da Lua voltada para a Terra está toda iluminada. Então, aquele período que a gente vê a Terra, a Lua, toda iluminada, né? Aquele círculo bem grande, bem iluminado. Você sabe qual fase da Lua essa posição representa? E então, gente, vocês identificaram quais as fases? Na primeira imagem, a parte que a Lua está escura, quando a gente não enxerga a Lua, que a Lua está escura no céu. É a Lua?
nova, não é? E quando a gente enxerga ela totalmente iluminada, é a lua cheia. Muito bem. Perceba que metade da lua está sempre iluminada pelo sol, mas ao longo do trajeto dela ao redor da Terra, a posição iluminada que conseguimos enxergar varia. Agora, a pessoa com a bola vai se posicionar como indica essa figura aí abaixo. E observe que metade da bola está iluminada e metade está escura. Então, observe aí, outra fase, não é? Olha aí a lua. A pessoa que está observando está vendo que tem uma parte iluminada e outra parte escurecida. A simulação pode prosseguir com a pessoa testando o que enxerga ao colocar a bola em diferentes posições. A parte iluminada que pode ser vista vai aumentando ou diminuindo à medida que a pessoa gira. Essa mudança de tamanho da área iluminada visível pode ser comparada com as fases da Lua. A Lua apresenta diversas fases, sendo que 4 delas são mais conhecidas e consideradas principais: Lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. Observa aí na figura, lua nova, a gente não consegue enxergar a lua no céu. Aí de repente vai aparecendo ó, um pouquinho. Aí quando ela entra no quarto crescente, certo? Vai aparecendo, vai aumentando, vai passando da metade, aí se torna cheia. Ela está totalmente iluminada. Depois de iluminada, aí começa a regredir a parte que está iluminada e vai diminuindo. Aí é o quarto minguante. Até que ela some novamente, é a lua nova. A porção iluminada da lua é vista em cada fase, decorre do movimento de translação da lua em torno da Terra e da posição da lua em relação ao Sol e à Terra. Antes de examinar as fases da Lua, é importante compreender que o plano da órbita lunar é inclinado em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol. A inclinação é cerca de 5 graus. Vamos tentar entender. Ó, o Sol, esse é o plano de órbita da Terra. Ela vai girando. Aí vem a Lua e o plano de órbita da Lua. Observe, gente, como é inclinado. Ó. Não é na mesma linha do eixo da Terra. Ela tem o próprio eixo. Agora acompanhe no texto da página seguinte as fases da Lua durante sua trajetória ao redor da Terra. Olha aí, nessa figura, mais uma vez, vocês vão entender. Olha o Sol, a órbita da Terra e a Lua também percorrendo a sua órbita, com a sua inclinação, que é diferente da inclinação da Terra. Vamos lá ao texto. Ó, veja que no momento 1, a Lua ocupa uma posição em que sua metade iluminada para o Sol fica oposta à Terra. A Lua está entre o Sol e a Terra, mas não necessariamente alinhada. Essa é a fase de Lua nova e nela não é possível ver a Lua no céu. À medida que a Lua segue sua trajetória, a posição dela muda em relação à Terra e ao Sol, e começamos a ver parte da região iluminada. Cerca de 7 dias depois da Lua nova, no momento 2, a Lua, o Sol e a Terra ocupam posições tais que entre eles se forma um ângulo de 90 graus. Nessa posição, a face da Lua, que é vista da Terra, fica com uma metade iluminada e a outra escura. Então, essa é a fase, é chamada de quarto crescente, porque a região iluminada está crescendo e é um quarto do ciclo das fases da Lua. A Lua continua sua trajetória e a região visível iluminada vai aumentando até que a Lua fique em posição quase oposta do Sol em relação à Terra, no momento 3 da figura. A face da Lua voltada para a Terra fica então toda iluminada. Então, quando ela está toda iluminada, ela é a Lua cheia. Lembrem que ela sai da Lua nova, que está totalmente escura. Aí começa a aparecer uma bandinha, né, bem fininha da Lua. Então, ela vai passando para a fase crescente. E essa fase, né, essa parte iluminada vai aumentando até ela ficar totalmente iluminada, que é lua cheia. A partir do momento que ela é lua cheia, que está totalmente iluminada, agora acontece o contrário. De acordo com os dias que vão passando, a parte iluminada vai regredindo, vai diminuindo. Então, nesse momento, é a fase da lua minguante, porque vai diminuindo. Até então ela se tornar nova. Nova não se vê novamente, tá bom? Acho que dá para vocês entenderem.
Gente, além de determinar a contagem do tempo, conhecer as fases da Lua pode ser importante para determinadas atividades, como a pesca e o surf, já que a fase da Lua afeta a intensidade das marés. Ó, as marés cheias são mais intensas nas fases de Lua nova e de Lua cheia. Aqui é o pessoal, né, surfando. Note que apesar da Lua demorar cerca de 27 dias para dar uma volta completa ao redor da Terra, o ciclo das fases da Lua leva mais tempo. Essa diferença ocorre porque as fases da Lua não dependem apenas dos movimentos lunares. Elas resultam do alinhamento entre o Sol, Terra e a Lua. E a Terra continua sua trajetória em torno do Sol. Vamos lá. Os eclipses. Aí também não é difícil de entender o eclipse, que vocês já ouviram falar, né? Olha a imagem do eclipse. Conseguem entender? Você já observou algum eclipse? Como vimos no sexto ano, esse fenômeno astronômico ocorre quando os astros se alinham. O eclipse solar acontece quando a Lua, o Sol e a Terra se encontram sobre a mesma reta. E a Lua passa entre o Sol e a Terra. Olha a Lua aí na frente do Sol. Então, por alguns minutos, a sombra da Lua é projetada sobre determinada região da Terra. Vocês sabem que a Lua é bem menorzinha do que a Terra, não é? Então, observe o esquema aí. O Sol está aqui iluminando, a Lua está entre a Terra e o Sol. Então, na parte da sombra, né, da Lua que chega até a Terra, essa parte fica escurecida, certo? Só nessa parte. Por quê? A Lua não é pequenininha em relação à Terra, então ela não consegue cobrir toda a Terra. Ela cobre apenas aquela região correspondente. Na região da Terra, onde a umbra incide, ocorre o eclipse total do Sol, pois essa região não recebe luz de nenhum ponto. Na região de penumbra, a luz do Sol é parcialmente bloqueada e apenas uma parte do Sol deixa de ser visível, que é o eclipse parcial do Sol. Então, aqui ocorre o eclipse solar. A Lua percorre sua trajetória em volta da Terra e a Terra segue girando em torno de seu eixo. Dessa forma, a sombra da Lua também se desloca pela superfície do planeta. No momento em que essa sombra não se projeta mais sobre a Terra, o eclipse termina. Apesar da Lua ficar entre o Sol e o nosso planeta, toda vez que é lua nova, o eclipse só acontece de vez em quando. Isso porque o plano da órbita lunar é inclinado em relação ao plano da órbita da Terra. Assim, na maioria das vezes, o Sol, a Lua e a Terra não ficam exatamente alinhados e a sombra da Lua não incide sobre a Terra. Se as duas órbitas estivessem exatamente no mesmo plano, teríamos um eclipse solar por mês, quando a Lua ficasse entre o Sol e a Terra. Mas isso não acontece, não é? São eixos diferentes, o plano de órbita é diferente. Vamos voltar ao modelo usado para simular as fases da Lua. Lembro lá da menina segurando a Lua e o menino segurando a lanterna. Momentos que a Lua estava entre a Terra, né? A menina representa alguém olhando da Terra e o menino representa o Sol. Momentos que a Lua estava entre a Terra e o Sol e momentos que era a Terra que estava entre a Lua e o Sol. Você viu que nesse modelo a bola representava a Lua, ficava um pouco acima do rosto de quem a segura. Agora a pessoa que segura a bola vai colocá-la exatamente entre seus olhos e a lanterna. Vamos lá. Regule a distância para que a bola cubra a luz da lanterna. O modelo representa então o eclipse do Sol. Olha aí, estão vendo? O rosto dela não está na sombra? Agora observe o que acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. E fique de costas para a lanterna e posicione a bola à frente de seus olhos. Olha aí, gente. Sua cabeça, que é a Terra, deve estar na mesma linha que a lanterna e a bola. Esse modelo representa o eclipse da Lua. A Lua foi coberta, não é? A Terra fez sombra na Lua. O eclipse lunar acontece, portanto, quando a Terra fica exatamente entre o Sol e a Lua. Nesse caso, a sombra da Terra é projetada sobre a Lua, encobrindo-a total ou parcialmente. No eclipse lunar, pode-se observar que a sombra da Terra projetada na Lua tem formato circular. Como estudamos no sexto ano, essa observação foi uma das evidências de que a Terra é esférica.
Olha aí as fases da lua, começando da lua cheia, não é? Observe que vai diminuindo, diminuindo a parte iluminada. Vamos lá. Gente, nós vamos para a atividade, não é? Atividade 5 a 7 da página 130. 135, é? 5 a 7 da página. Oi, gente, eu errei, né? Aqui. 5 a 7 da página 137. Em cada momento, uma metade da lua é iluminada pelo sol, enquanto a outra está escura. Mas o lado iluminado é sempre o mesmo? Ou seja, um dos lados fica sempre no escuro? Justifique sua resposta. Pessoal, nós já vimos, né, que a lua, a face que fica virada para a Terra é sempre a mesma, né? Porque ela também realiza os movimentos juntamente com a Terra. Mas não quer dizer que a outra face também não seja iluminada, né? Porque se ela gira, então ela é iluminada nas duas faces, não é? Dos dois lados. É de todos os lados, melhor dizendo. De todos os lados ela é iluminada. Então, nós só conseguimos enxergar um lado, mas ela é iluminada por todos os lados, não é? Então, um dos lados fica sempre no escuro? Não, não fica no escuro. À medida que a Lua gira em torno da Terra, a parte da Lua que fica voltada para o Sol e é iluminada muda. Aí nós temos as questões 6 e 7. Aí é com vocês, vocês vão ler direitinho aí, observa o calendário, responda as questões, até aqui, até a questão 7. E na dúvida, vocês tiram com o professor da turma. Então, nós encerramos aqui, né, nossa segunda videoaula. Tenham todos uma excelente semana. Na próxima, a gente se reencontra, não é? Para a gente reforçar esses conteúdos, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Tchau!